O livro de Daniel comumente é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Na verdade, ele até faz parte de um gênero literário que os teólogos resolveram apelidar de apocalíptica. A apocalíptica foi uma forma de profecia que ela é um pouco diferente da profecia clássica. A profecia clássica, só para você ter uma noção, ela normalmente apresenta denúncias ou advertências ou, quem sabe, esperanças para um momento presente. É aquela situação que o profeta chega até o rei, por exemplo, e denuncia os pecados que ele estava cometendo. Você tem isso no ministério de Isaías, você tem isso no ministério de Natã e vários outros que eu poderia mencionar. A profecia clássica também ela sempre começa com uma frase semelhante a "veio a mim a palavra do Senhor dizendo", ou "assim diz o Senhor". Porém, depois de um episódio que nós vamos estudar hoje, que é o do cativeiro da Babilônia, alguns profetas começaram a ter uma modalidade diferente de escrever a sua poesia. Eles trocavam o "assim diz o Senhor" ou "veio a mim a palavra do Senhor" por expressões do tipo "eu vi e ouvi". Aquela mensagem que na profecia clássica era mais direta, ele chegava com o dedo para o rei e falava assim: "Ó rei, você está em pecado", ou então ele dava a esperança: "Rei, não tema o ataque dos assírios, porque o Senhor estará com você". Na profecia apocalíptica, ela assume um ar mais futurista e, ao mesmo tempo, simbólico. O profeta geralmente fala de realidades futuras e de maneira codificada. Na profecia clássica, geralmente não há necessidade de intérprete. O profeta recebe a mensagem de Deus, entende a mensagem e transmite para quem ele deveria transmitir. Na profecia apocalíptica, geralmente o próprio profeta não entende tudo o que ele vê. E essa profecia, quando chega até ele, ela geralmente é mediada por um anjo ou por um ser celestial. Ele vê coisas geralmente de maneira simbólica, animais que lutam, representando guerras entre civilizações e assim por diante. Esse tipo de profecia apocalíptica, que na Bíblia vai marcar de maneira assim mais acentuada o livro de Daniel no Antigo Testamento e o livro do Apocalipse no Novo Testamento, foi uma forma que Deus usou profetas para falar de realidades proféticas num contexto agora após o cativeiro da Babilônia. E já que eu estou falando tanto do cativeiro da Babilônia, eu poderia começar assim a explicar o livro de Daniel. E eu vou mostrar para você agora uma passagem que está em Daniel, capítulo 1, versículo 1, para que você possa ver quanta coisa há por detrás de um simples verso da Bíblia. O livro de Daniel começa assim, vou ler para você. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quando a gente lê isso aqui na Bíblia, e assim abre o livro de Daniel, a gente às vezes não tem a noção de quanta coisa está por detrás de tudo isso. Então, na aula de hoje, introduzindo o livro de Daniel, eu vou explicar para você um pouco do que estaria por detrás desse cativeiro, que, aliás, já é a informação histórica que eu tenho aqui. Mas antes eu quero mostrar para você como que os críticos no passado duvidavam da realidade histórica disso aqui que eu acabei de ler. Eu vou citar apenas 2 autores críticos para que você saiba como, com o passar do tempo, as descobertas arqueológicas acabaram desmentindo a fala daqueles que eram ácidos críticos da palavra de Deus. Eu vou citar um livro de C.C. Torrey. Torrey era um acadêmico da prestigiada Universidade de Yale e ele escreveu um livro onde duvidava do cativeiro da Babilônia e também até da realidade histórica do livro de Ezequiel, que ele dizia ter sido escrito no ano 230 a.C. Nós sabemos que Ezequiel está no 6º século a.C., ali paralelo ou perto da época do profeta Daniel. Depois temos também o outro autor, Hans Barstad, que minimizou a importância dos eventos exílicos mencionados na Bíblia. E ele disse assim: o uso do cronista da imagem da terra sendo esvaziada
foi um exagero que pode muito bem ser parte de um preconceito ideológico daquelas comunidades exiladas contra as que ficaram para trás. Esses dois autores influenciaram muito a academia quando escreveram tratados assim, criticando a Bíblia Sagrada e duvidando da sua realidade histórica. Porém, em pouco tempo, arqueólogos descobriram evidências sobre evidências que confirmaram em detalhes tanto o evento histórico do cativeiro da Babilônia, quanto elementos mencionados nos livros de Ezequiel e aqui no livro de Daniel, que é o foco do nosso estudo nessa série.